Ah, eu botei para gravar agora, porque quando você botou, acendeu e apagou, é porque não ficou, entendeu? Ah, tu Agora eu botou, né? botei. Agora Só eu parece botei. que mas está funcionando? Tá, Tá, já tá. tá em 12 segundos. Tá Boa ótimo. noite, Então, gente. boa noite, Boa noite, Consuelo. Consuelo. Beleza? Quem lê a página, quem Eu faz vou a ler, eu oração vou inferno. ler, eu vou ler, vou ler. Seu Eu tô Roberto, vendo, eu faz tenho que ficar a... tenho que ficar de olho na internet aqui, porque o negócio tá indo e vindo, indo e vindo. Peraí, deixa eu pegar aqui. Fique de olho nela. Pega aí um cabo de vassoura, qualquer coisa você... À vontade mesmo. É, do livro Vida Feliz, psicografia de Valdo Franco, pelo Espírito Joana de Ângeles. A lição de hoje é 162. Acautela-te dos amigos frios de coração e regelado. Há homens que mataram as emoções e deixaram-se vegetar em relação ao bem, exalando miasmas que contaminam, portadores de pessimismo malfazejo, que termina por infelicitar quem deles se acerca. Dilata o círculo das tuas afeições. No entanto, cuida-te quanto às influências de tal natureza, que terminam por perturbar, levando ao desencanto. Esses indivíduos amargos perambulam sem norte e tudo quanto veem sombreiam com a sua ótica escura. Deixe que brilhe o sol em ti. Meio que amado Mestre Jesus, a oportunidade de estarmos mais uma noite reunidos para o estudo dos Espíritos. Estamos te pedindo que abençoe os irmãos que tiveram, conforme temos tomado conhecimento, esses desencarnes violentos que têm acontecido em grande quantidade. Os irmãos parados, o pior darem, sintam tranquilidade, sintam paz. Pedimos também que todos nós já reunidos, por aqueles que ainda chegarão, e os que não poderão chegar por algum motivo. Nosso estudo transcorre num clima de paz, de tranquilidade, de harmonia, ensinamentos transmitidos pelo nosso irmão Afrânio, mediador do estudo, consigamos absorver bem, colocar em prática no nosso dia a dia e transmitir a todos aqueles que desejarem conhecer melhor os nossos estudos. Fica conosco, nos envolvendo, nos abençoando, não só agora, mas todos. E assim se faça, graças a Deus. Muito obrigado. Graças a Deus. Graças a Deus. Bom, hoje nós vamos estamos estudando, né, o livro Paulo Estevam, estamos no capítulo 5, né, da segunda parte. No livro velho estamos na página 382, o parágrafo: a reunião terminou sem novos atritos. No livro novo, a página é 338. É o primeiro parágrafo da página. Aqui é o segundo. Todo mundo já se achou? Eu já me achei. Então tá bom. Vai Então, falar alguma coisa? Sim, houve uma reunião, né? Aquela reunião que começou a sair faísca para todo lado, né? E a reunião bem cristã atualmente. E o Pedrão, né? Quem diria o Pedrão, deu uma lição legal para todo mundo, ficou na dele, e quando abriu a boca foi para simplesmente falar: perdoe-me as minhas imperfeições, minhas falhas, né? E tipo assim, aquele que tiver a primeira pedra, que atire primeiro, orem por mim, e vamos dar continuidade ao que interessa, o estudo do Evangelho, né? Pedro foi realmente bem cristão, né? Ensinando aos outros, né?
Jesus tanto falou daquela questão, né, do fermento da discórdia, né? Fermento dos fariseus, né, que era a discórdia, né? Que nós não devíamos, o próprio Estevão fala no seu discurso lá atrás, né, no Sinédrio, que a gente não devia ficar em debate com os outros, né? Isso não leva a nada, muito ao contrário, só causa a desunião. E Pedro mostrou para todos, né, até para nós, que Jesus está totalmente correto, né? Ainda fala, aquele, né, que quisesse, quem quer ser o maior, que seja o servo de todos. Tá aí. Então, foi bem, a semana passada foi bem legal isso aí. Mas isso vai continuar lá em Jerusalém depois, mas vamos lá. Vamos para o papo de hoje. Vamos lá. A reunião terminou-se em novos atritos. Simão aproximou-se de Paulo e felicitou-o pela beleza e eloquência do discurso. Fez questão de voltar ao incidente para versá-lo com referências amistosas. O problema do gentilismo, dizia ele, merecia de fato muito interesse. Como desertar das luzes do Cristo o que havia nascido distante das comunidades judaicas, se o próprio Mestre afirmara que os discípulos chegariam do Ocidente e do Oriente. A palavra suave e generosa reaproximou Paulo e Barnabé, enquanto o ex-pescador discorreu intencionalmente, acalmando os ânimos. E todos fossem espíritos evoluídos, né? É o que ele fala aqui, né? O problema do gentilismo, dizia ele, merecia de fato muito interesse. Não haveria esse problema. Aí está muito de nós aí. Aí vem aquele problema como é que se fala assim, eu tenho mais conhecimento que fulano, a minha igreja é melhor, e assim vai, né? Dentro do espiritismo, dentro das outras igrejas, quer dizer, das outras doutrinas católicas, né? Por quê? Todo problema que surge durante qualquer lugar, numa empresa, qualquer lugar, vão surgir os problemas e tem que ser debatido, mas em paz, né? Em paz. Precisa chegar aos extremos como estava chegando esse problema aí, né? Que o Paulo, né? Cutucando o Pedro. E no nosso dia a dia também, né? Na nossa vida vão surgir problemas todas as horas e nós temos que simplesmente saber, né? Trabalhar com esses problemas e solucioná-los. Tá? Mas tem que dar uma pausa para isso aí, que o Pedro está cutucando agora o Paulo. Realmente, né, merece, de fato, né, muito interesse. Tem que ver como agir em relação a esse novo, né, digamos assim, novo braço, né, do cristianismo, né? Porque para os apóstolos mesmo, seguidores de Jesus, eles iam continuar aqui, presos aos judeus. É Saulo que viu que Paulo, no caso, que viu que não podia ficar ali. Se fica ali, ia acabar. Ia acabar com o tempo ou virar mais uma, assim, algo ligado bem ao judaísmo, conforme a gente vê lá em Jerusalém. Então, realmente, tem que ver muito isso aí. Né? Quem quer falar? Então, vamos embora. O ex-doutor da lei continua a defender sua tese com argumentação sólida. Constrangido a princípio em face da benevolência do Galileu, expandiu-se naturalmente, readquirindo a serenidade íntima. Esse caso aí, Problema? esse caso aí tá tipo assim, você chega perto de uma pessoa muito calma, excessivamente calma, né? Deixa a gente, não é isso? Deixa qualquer um de nós, meu Deus do céu. Eu não aguento mais. Foi Paulo, Pedro, né? Lá. O problema era complexo. Transportar o evangelho para o judaísmo
não seria asfixiar-lhe as possibilidades divinas? Perguntava Paulo, firmando seu ponto de vista. Mas, e o esforço milenário dos judeus? Interrogou Pedro, advertindo que, a seu ver, se Jesus afirmara a sua missão como o exato cumprimento da lei, não era possível afastar-se a nova da antiga revelação. Proceder de outro modo seria arrancar do tronco vigoroso o galho verdejante, destinado a frutecer. Olha, de novo, Pedro dá uma lição em Paulo e na gente, né? Porque quando eu mesmo, desculpe, nós eu estou, né, não generalizando, não. Quando eu comecei na doutrina espírita, devido ao que eu via na rua, eu não gostava, não era muito fã da Bíblia, não, tá? Não era fã mesmo. Não gostava. Esse negócio de Rei Davi, Malaquias, e vai por diante aí, esse nome dos profetas, Isaías, eu não conhecia e não gostava. Não é interessante isso? É a mesma coisa que a criança que não gosta de cebola e nunca botou a cebola na boca, né? E, né? E quando eu entrei na doutrina, eu achava que é o seguinte, que o evangelho, né, eu comecei a estudar, o evangelho era o suficiente para a doutrina. Aparentemente, sim. Mas Jesus várias vezes fala sobre isso aí, eu não vim destruir as leis, sim fazê-las cumprir, ou seja, a necessidade, que aquilo é tipo a escola. Ninguém chega lá no segundo grau, no ensino médio hoje, e na faculdade, sem ter passado pelo quê? Pelo básico. É impossível. É impossível. Qualquer lugar que a gente vá, tem que começar pelo básico. Tá? Então, o que ele fala aí, não tinha como afastar, não tem como afastar ainda hoje essas duas revelações. Né? A gente vê que realmente agora, até principalmente com o Haroldo Dutra, né? E aquele time que teve um professor lá em Minas que formou ele, o seu Honório, um time que foi preparado, estudando o Antigo Testamento, preparado para nos trazer e mostrar a conexão que há. Quer dizer, nós estamos falando aqui de conexão, né, em bases de conhecimento, mas na realidade não, serve para nossas vidas também. Base moral, base de relacionamento, base de comportamento, base de tudo, disso tudo. As leis que Moisés trouxe, algumas realmente já eram, era para a época, mas muitas estão aí. Né? E a gente tem estudado de vez em quando tem alguma coisa aqui dentro da doutrina, né? E dá certo, o negócio é bom. Né? Vamos lá? Vamos lá. Examinando aqueles argumentos ponderosos, Paulo de Tarso lembrou, então, que seria razoável promover em Jerusalém uma assembleia dos correligionários mais delicados para ventilar o assunto com maior amplitude. O resultado, a seu ver, seriam benefícios por apresentarem uma norma justa de ação, sem margem de sofismas, tão de gosto e hábito farisaicos. Bom, Paulo pegou uma vara curta e cutucou a casa de abelha com a vara curta, tá? A ideia de Paulo é essa. Porque olha o que ele fala aqui no final, sem margem a sofismas. Pô, eles entre eles, os fariseus, sofismavam para, né, se jogar no meio da rua, rasgar a roupa, né, botar saco na cabeça, cinza, caramba, aqueles hábitos que eles tinham meio maluco quando estavam discutindo. Né? Por que seria diferente com o cristianismo quando eles justamente não apoiavam? Eles aturavam. Né? Mas o Paulo está aqui de boa, né? Boa vontade. O Pedro está de todo mundo de boa vontade. Está todo mundo pensando o quê? Na doutrina cristã, o crescimento do cristianismo. Ninguém está pensando em vaidades, etc. Eu antigamente era assim, e não mudo, e fim de papo. Não. Estão pensando em trabalhar juntos.
De novo vem aí o problema. Né? Mas vamos lá. Deixa o problema acontecer. Não vamos falar nada por enquanto, não. Deixa ele acontecer. Bom, olha só o que acontece com o Simão. O Simão entra também. Vamos lá. Como alguém que se sentisse muito alegre por encontrar a chave de um problema difícil, Simão Pedro anuiu de bom grado a proposta, assegurando interessar-se para que a reunião se fizesse quanto antes. Intimamente considerou que seria ótima oportunidade para os discípulos de Antioquia observarem as dificuldades crescentes em Jerusalém. Pedro aceitou na boa. E Pedro, assim, inocentemente, digamos assim, está achando que de repente isso aí vai até melhorar o ambiente de Jerusalém, que nós sabemos que o ambiente de Jerusalém em relação ao cristianismo, hoje eles aturam muito o cristianismo. Por quê? Né? Faz-me rir. Era que falava, agora a gente tem que. Todo cristão não tem direito a vir aqui de graça, né? Vai ter gasto. Acabou. Acabou a visita ao Santo Sepulcro, né? Lá. Até eu me lembrei, né, daquele caso, eu fui na estalagem lá do Bom Samaritano, né? Na estalagem do Bom Samaritano. Ai, estão lembrados disso? Uhum. Consuelo não estava nesse dia, não, né, Consuelo? Não precisa citar nomes. Não. Eu perguntei se a Consuelo estava lá, não estava. Bom, vamos lá. Essa hora eu falo. Não estava. Ele vai deixar para falar os nomes quando eu não estiver presente. Vamos lá. À noite, todos os irmãos compareceram à igreja para as despedidas de Simão e para as preces habituais. Pedro orou com santificado fervor e a comunidade sentiu-se envolvida em benéficas orações de paz. O incidente a todos deixara tal ou qual perplexidade, mas as atitudes prudentes e afáveis do pescador conseguiram manter a coesão geral a respeito do Evangelho para a continuação das tarefas santificantes. Bom, de novo, Emmanuel faz questão de frisar isso aí, né? Manter a coesão. Porque às vezes a gente está lendo aqui, nós não estávamos lá no dia, né? A importância desse fato aí. Foi muito importante mesmo, tá? Digamos, a atitude de Pedro, a atitude cristã de Pedro. Pedro, nesse momento, provou que aquela questão de ele ter negado o mestre, né? Ser todo brabo, né? Está sempre querendo, né? Tempestade, né? Família Tempestade, né? O Pedro e o outro lá, o irmão dele, que não me lembro qual deles que era. Então, ele agiu na sabedoria de todos os outros, mesmo do Paulo. Intelectualmente, Paulo aí está anos luz à frente dele, exceto de Estevão, tá? Mas perto dos apóstolos, Paulo era uma sumidade intelectual. A gente vê que Paulo vai ter um esforço durante o livro todo, essa questão, tá, de perder aquele ímpeto do fariseu e entrar nessa do santo, né, daquele mais tranquilo, mais em paz, mais sereno, digamos assim. A vida dele toda vai ser essa luta. Em todo conhecimento, toda facilidade de discernimento que ele tem. Será que isso vale para a gente? Você responde nada. Eu estou pensando. Então, O incidente eu quis falar, antes de você começar, o que eu quis falar é somente isso. O intelectual é muito importante. Porque para compreender, já vimos na pergunta lá do 629, né, do Livro dos Espíritos, que é passando por ela, né? Para compreender, e depois vamos ver lá na frente, na 780, para compreender qualquer coisa que a gente faça, né? A gente tem que estudar. E vimos também no livro Libertação, que a rapaziada lá é fazendo mal, mas eles estudam para fazer isso, tá?
Não chega lá de orelhada, não. Ah, vamos fazer isso agora? Não, vamos fazer aquilo lá, não. Há todo um processo, um projeto e um processo para execução do projeto, tá? Então, vamos lá. O incidente a todos deixara... Não, já li isso, né? É. Depois de observar a plena reconciliação de Paulo e Barnabé, Simão Pedro regressou a Jerusalém com os mensageiros de Tiago. Em Antioquia, a situação continuou no estado. As discussões estéreis prosseguiam acesas. A influência judaizante combatia a gentilidade, e os cristãos livres opunham resistência formal ao convencionalismo preconceituoso. O rabino, entretanto, não descansava. Convocou reuniões nas quais esclareceu as finalidades da Assembleia que Simão lhes prometera em Jerusalém na primeira oportunidade. Combatente ativo, multiplicou as energias próprias na sustentação da independência do cristianismo e prometeu publicamente que traria cartas da Igreja dos Apóstolos Galileus que garantissem a posição dos gentios na doutrina consoladora de Jesus, alijando-se a imposições absurdas no caso da circuncisão. Gente, olha só, tudo por causa dessa tal de circuncisão, tá? É impressionante isso, né? Impressionante isso. Tá? Você apegam. A gente pode falar, não, que nós também de vez em quando somos assim. Nos apegamos numa pequena letra, né? Isso é uma coisa normal do ser humano, você pegar numa pequena letra e não abrir mão, tá? E daí vem o quê? A desunião, vem as guerras, vem os desentendimentos, vem tudo aí por trás disso. Se apegar num mínimo, é o que está acontecendo aqui. Por que a circuncisão? Cria um orgulho que ninguém quer abrir mão desse orgulho, né? A sua posição é que tem que prevalecer, né? Então, a circuncisão nós sabemos, foi criada como na primeira revelação, tá? Tá na Torá, tá? Foi como assim, é uma coisa meio, né? Porque a circuncisão por questões, também foi criada por questões higiênicas, mas seria tipo assim, que a testamento, a palavra testamento, significa aliança, tá? Então, a primeira aliança, que é o Antigo Testamento que nós conhecemos, o casamento, que aliança significa isso, noivado, casamento. Tanto que Jesus, no Antigo Testamento, várias vezes é chamado de noivo. O primeiro milagre de Jesus, né, é as bodas de Caná, tá? Que é onde ele vai, né, fazer o primeiro milagre, entre aspas, da transformação de água em vinho, ou seja, a nova aliança. O vinho que veio depois é melhor que o que foi servido primeiro. Não falou que o vinho que foi servido primeiro era ruim, falou que esse é melhor. E ele foi servido primeiro. A gente entrando na questão da necessidade do Antigo Testamento. Tinha que ser servido primeiro, né? Então, a antiga aliança, como base, tinha essas coisas mais materiais, era um povo mais bruxo. Já tiraram esse povo daquela questão, né, do politeísmo, da adoração de animais, metade homem, metade... Toda aquela história das mitologias. Já tiraram esse povo dessa questão, já foi um grande passo. Então, o simples fato da circuncisão respeitar a antiga aliança não deixa de ser uma coisa válida, né? É como se a questão do... Até hoje eu gosto daquela história do Chico Xavier e do cara da sinuca, né? O Chico, deixa o cara quieto aí, não se preocupa com ele não. Na vida anterior ele era um serial killer. Então não é melhor jogar sinuca do que matar, né? Então a circuncisão é tipo algo assim, estou fazendo uma analogia, algo que é melhor do que
continuar com as práticas politeístas, que depois eles mesmos vão chamar de práticas pagãs, né? E quem não tinha aliança, não era circuncisado. Aí é a confusão todinha. Tudo isso se prende nessa questão. Para a gente, né, nós não vemos nem cabimento nisso. Mas naquele povo, de uma certa forma, que nasceu, foi criado durante milênios com essa cultura, a mudança nós sabemos como é difícil. Né? Então, havia essa luta. E não foi vencida até hoje. Né? O judaísmo continua com a circuncisão. São tipo uns caprichos religiosos, vamos dizer assim, né? Sim. E hoje não há. Todo mundo, inclusive o próprio judaísmo, eles têm lá a Kabbalah, que existia naquela época. A Kabbalah faz parte do quê? Da Torá oral. Não é a que está escrita, é a oral. E lá, né, na Kabbalah, a gente vê a Kabbalah aqui no Brasil, na Kabbalah, né, a questão é bem espiritualizada. A gente vai ver lá que a questão é mesmo de estar ligado a Deus por os caminhos certos, através das atitudes, das virtudes, etc. Né? Estamos falando de um povo de 2000, não, de 2000 anos aí, né? Mas de um povo com mais de 3.000 e poucos anos que saiu lá do Egito, né? Da escravidão, que já foi uma dificuldade para Moisés já tirar algumas ideias egípcias dele, né? Da cultura egípcia, os 40 anos passeando no deserto, né? Para o quê? A velha geração morrer e a nova, com esses ensinamentos, continuar já a nova ideia, tá? Dessa primeira, do Antigo Testamento. É complicado o negócio. Você imagina esperar morrer 40 anos, né? A brincadeira de Moisés, né? Como diz Antônio Carlos, vendendo o terreno durante 40 anos, né? O maior corretor que já existiu, para limpar. E quanto tempo será que nós ainda vamos ficar nessas intrigas religiosas, né? Nesses caprichos religiosos? Branco, vestir branco na quinta-feira que a gente tinha. Será que isso não é um capricho? É. Se você entender, primeiro você tem que entender a sua relação com a espiritualidade, que é mente, é tudo no pensamento, entendeu? É tudo na doação do pensamento e a sua doação naquele momento, mas não tem importância qual a cor da roupa que você está vestindo, mas tira isso das pessoas. Cria uma raiz. Você vê hoje em dia, as pessoas estão assim. Você tem um grupo das pessoas que estavam avançadíssimas com relação à internet, as coisas, falam coisas que eu nem sequer sei o que é. Entendeu? Mas você vê pessoas ainda hoje que pensam como se pensava no começo do século XX. E olha que o século XX teve uma virada muito grande depois dos anos 80. Nossa Né? Senhora. Depois de Mas 69, o Homem na Lua. eu acho que ainda tem pessoas que pensam como no começo do século XX, quiçá o XIX, entendeu? Então é aquela mente engessada, ali, sabe, presa dentro daquele quadradinho, que não se permite olhar ao redor e ver que a coisa não funciona mais assim. É aquela rigidão, aquela rigidez do eu odeio, eu quebro, eu mato, eu esfolo, com quem você está falando, você pensa que é quem, entendeu? É aquelas coisas assim que eu falo, gente, ainda estão no tempo que já não existe mais. Esse tempo já passou, né? Essa história já acabou. Finito, né? E mesmo assim, as Você coisas deu um estão ótimo andando desse. exemplo aí. Ótimo exemplo. A questão da circuncisão é isso aí. Não é? É. A mente não quer abrir, quer o mundo. Tem gente que não acredita como foi a Lua, sabe? Isso é real. Gente com diploma, estudou, tá? Bem aberto.
conversa muito e não acredito que tem espaço. Tem um cara que fala astronomia, não vou falar nome, na internet, o cara é fera. Ele fala, eu sou ateu, e ele também fala, não, o homem não foi na Lua, não. A NASA fez aquilo num estúdio muito bem feito, tá? Que a posição da sombra não sei o quê, a sombra da bandeira, o pé do cara, e o ambiente estava nublado, não sei o quê. Quer dizer, ele cria todo um sistema para provar que o homem não foi na Lua. E o cara falando sobre a astronomia, sobre os mundos, sobre os sóis, sobre essas, como é que se fala? As estrelas, né? Constelações, galáxias, o cara é fora de série. Mas, né? Até ser ateu eu nem falo nada, mas ele mesmo não acredita como foi a Lua, foi olhando. A mesma coisa é você falar que a Terra é plana, né? Exato. Pelo amor de Deus, telescópios avançadíssimos, tudo avançado. Você ser totalmente bitolado. Não tem condições disso. Dizer que a Terra é plana, eu acho que é o É só cúmulo do você absurdo. É só você ir para um lugar que tenha pouca luz, um lugar que tenha pouca luz, e observar o movimento das estrelas no céu. Você vai entender que a Terra não é plana. Exatamente. Vai agora eu acho que não. Eu ia para a Praia Seca, você via direitinho o movimento à noite. Naquela época não tinha luz lá, agora é uma cidade. Você vê direitinho as estrelas passando assim. Gente, e hoje em dia daquele jeito que é quadrado. Tem telescópios, gente, de alta, né, precisão, tudo. Como é que você pode falar uma coisa dessa? O mais simples que você quer. Fala. Não, ainda tem gente que bate palma para isso. Fico impressionada. O mais simples é que tu vê o barquinho saindo e sumindo, né? Não, toda teoria absurda tem alguém para bater palma. Toda teoria absurda. Então, nós estamos falando. Olha só, a gente está falando aqui do judeu, dessa questão da circuncisão, e hoje continua dessa forma, que vocês mesmos estão dando exemplo aí, né? O problema da circuncisão de uma outra forma. A circuncisão hoje é um simbolismo dela. Terra plana, homem não foi à lua, etc, etc, etc. Tudo isso são exemplos de hoje ainda isso acontecendo. A gente conhecia gente que afirmava que o homem não foi à lua. Hein? Eu acho conhecia gente essa que afirmava isso. Exatamente. Eu acho que essa questão da circuncisão, o Luiz tinha, quando eu conheci, 90% dos amigos dele eram judeus. Eu ainda acho que ele era judeu na outra encarnação, mas tudo bem. Eles têm sabe, uma coisa de família, de respeito, seria mais como um respeito à tradição da família, entendeu? Não tem como sair disso, não vai sair disso, isso não vai terminar. Nem se levanta a questão disso, sabe? Que fale que seja sobre higiene, sobre muitas coisas, mas você percebia que é a cultura familiar também, que é muito respeitada no meio judeu e que não tem como mudar essa tradição. É o casal de branco na igreja, né, Consuelo? Exato, exatamente. Casamento, você lembrou bem. Eu fui falar. A importância real do casamento. Na quarta-feira lá no Maria Vaz, uma vez eu falei, fala qualquer coisa aí, que o autor não sei quem aí. E eu estava com a página na mão, aquela famosa página do José Carlos Leal, o que não é espiritismo, né? Fui, peguei, distribuí rapidinho ali, tinha lá umas 8 ou 10 pessoas, ali naquela entrada do Maria Vaz, na escada ali do lado esquerdo, né? Aí comecei isso, não é espiritismo, e aí chegou na parte do casamento. Quando eu falei, olha, gente, não há necessidade. Hein? Tá lembrada? Nevrálgico, extremamente nevrálgico. Eu não estava lá, não. Estava não, né? Quando eu acabei de falar, 3 senhoras que estavam lá,
falou, tudo que você falou é verdade. Eu concordo com tudo também. Então, tem uma que eu nem conhecia, outras eram duas de lá, não vou falar nomes, né? Concordamos com tudo, mas essa você não leva mal que a gente vai falar, não. Nosso sonho é ver as nossas filhas e as nossas netas em carne, de véu e grinalda de branco, numa igreja. Nós sabemos que o Espiritismo, o casamento, não se viu por causa da falta de palavra nossa, ainda falaram isso, né? E não há necessidade de padre, nem pastor, nem capitão de mar, de navio, nada disso. Mas isso aí é o problema que a Mas Consuelo falou aí dos amigos do Luiz. é a mesma Né? coisa. E outra coisa também, quantos no meio espírita não, nascem no meio espírita, mas são batizados na Igreja Católica? Quantos? É outra, Quantos? então, Eu não casei na tem. igreja e eu não batizei meus filhos. Não batizei, meus filhos não são batizados. Nossa, minha sogra teve. Eu falei assim: olha só, se a senhora faz questão, a senhora pode ir lá na igreja, marcar, eu vou, eu levo as crianças, não tem problema. Mas eu me mexer para isso, eu não vou me mexer. Eu não vou me mexer. O Luiz, Luiz, você pode ir lá, você pode batizar. Os filhos são seus também. Mas eu, não. Então, você fala da circuncisão, mas os espíritas também têm. Sim, eu estou falando que até hoje nós temos esse Coisa, problema continua no nosso até meio. hoje, o São, batizado é uma coisa, né? É selado é, isso. Nasceu uma criança, são os você é espiritólicos. espírita, mas você leva na Igreja Católica para batizar. Por quê? Você Isso acha aí. que aquela criança, quando morrer, vai para o inferno? Mas é porque Ah, é vai estar todo mundo recebendo a muito mão de Deus? católico. É. Exatamente. Então, Exatamente. Eu duvido que crianças hoje em dia ainda nasçam no meio espírita. Eu alguns acredito que são pelo menos batizados. 90% delas são batizadas. Pelo menos 90% são batizadas. Eu tenho uma Com desculpa. pais, mães, espíritos, Eu tenho, avós, espíritos, né? eu tenho uma desculpa. Meus filhos nasceram antes de eu entrar na doutrina, tá? Ah, tá certo. Eu nem A minha batizei por também nasceu antes de eu entrar na doutrina. Mas batizei por quando porque, chegou, né? quando chegou na idade de fazer primeira comunhão, eu já estava na doutrina e ela Então, já frequentava a evangelização. E a minha mãe veio em cima de mim. Ela não vai fazer primeira comunhão, não vai fazer primeira comunhão. Eu falei, eu não vou levar. E além do mais, eu vou perguntar se ela quer. Se ela disser para mim que quer, porque ela estudava no colégio ali no Pio 12, aqui perto de casa, que era católico, né? me lembro. Mas Que ela dizia para a professora que era espírita. Ah, Beleza? Ou sou eu que saí? Não, Não, eu foi estou aqui. Elisa. Foi Elisa. Elisa, levei, eu tô preocupado porque o entendeu? Roberto está muito calado ouvindo isso aí, viu? A conclusão que ele vai vir a respeito disso. Eu Preocupado. tô ouvindo, por exemplo, primeira comunhão. Os meus filhos fizeram primeira comunhão, a minha filha também, fizeram primeira comunhão para casar. Porque nenhum deles fez É. primeira comunhão. Um deles. Tiveram que fazer para a igreja pedir que eles tivessem primeira comunhão. Não Para casaram casar na na igreja. igreja, tem que ter. Casaram na A igreja, Carol, tiveram que fazer primeira comunhão. a Carol estudou no Pio 11. Nossa, mas quando souberam que ela não era batizada lá, nossa, foi um auê. Eu falei assim, olha só, ela não é batizada, eu não vou batizar ela para entrar aqui. Você pode ou não pode? Ah, você não. Eu falei assim, eu não vou batizar ela. Eu não vou. Se meu marido quiser, ele se liga. Eu não vou batizar. Eu estudava no Pio 11. Aí não Bom, deixavam ela, quando tinha as orações, não deixavam ela ir pegar, como é que é, a hóstia, né? sim, É, tem que Eu, por fazer a exemplo, primeira comunhão, né? é. fiz primeira comunhão revoltadíssimo. Revoltadíssimo. Aqui na escola do Tudu, revoltadíssimo. Eu, quando eu acabei de confessar o quê, culpado? Mas eu tinha que entrar na fila para confessar. Falei uma opção de coisa, dizia palavrão, tacava pedra e tal. Simplesmente, quando eu
O padre, bom, então deixa, é só isso só. Então você pode ir. Mas, quando chegar em casa, tudo que você contou para mim, você não pode contar para sua mãe. Eu digo, a mãe não pode saber o que eu falei para o padre? Aí eu fiz primeira comunhão revoltado. Por causa disso. Mas os meus filhos não fizeram. A amiga e eu não fizemos questão de primeira comunhão. Bom, não fizemos nenhuma questão sobre isso. então, a gente está compreendendo agora, desse nosso bate-papo aqui, cada um tem sua experiência pessoal, né? Sobre esse problema da circuncisão que existia e existe até hoje. O ser humano é muito tradicionalista. Por isso que existe a comunhão, existe circuncisão, tradição familiar, tradicionalismo. Porque se o ser humano fosse tão tradicionalista, essas coisas não aconteceriam. Ah, minha família faz, é tradição da família, eu vou fazer também. Vai fazer sem pensar, sem raciocinar. Já adulto vai fazer sem pensar, sem raciocinar, porque é tradição de família. É isso que existe, ainda existe. Né? Então, Infelizmente ainda existe. E nós estamos aqui o quê? Para tirar isso de dentro de nós, né? exatamente. E assim, eu fiz comunhão obrigada. Eu fiz primeira comunhão obrigada, a minha irmã também. Você precisava ver a cara que a gente estava na primeira comunhão. E a gente usou aquela roupa parecida com roupa de freira. Eu fiz comunhão por 6 anos. E crisma, eu fiz obrigada. Entendeu? Eu sou batizada, fiz comunhão e fui crisma. Obrigada. Olha, a gente ficava com uma cara. A gente era obrigada a fazer. E nesse ponto, minha família, minha mãe muito católica, não me obrigou a isso. Isso daí nós não obrigamos aos nossos filhos, eu e ele. Mas minha mãe não obrigou a de crisma, essas coisas todas. Mas era uma tradição, nós fizemos. Eu fiz aqui na Ilha Dutra, por 8 anos, e a minha irmã também fez, né, mas é aquela tradição de família, tradicionalismo. É isso aí. Eu não fiz, não. Não fiz, não. Minha mãe, eu acho que como a minha mãe cresceu, meu avô era espírita, né? Trouxe isso da França, interferiu um pouco na minha avó também. E aí a minha mãe já tinha livros de Kardec e tudo, então a primeira comunhão ela só me batizou, a mim e meu irmão. Mas primeira comunhão não fiz, não. Eu acho que se eu quisesse casar na igreja católica, eu acho que eu não ia nem poder, porque eu não fiz primeira comunhão. Eu só casei no civil também. Bom, Eu falei assim, o dinheiro que a senhora vai gastar, me dá esse dinheiro que eu preciso para o começo da vida. gerar uma boa viagem na lua de mel. Bom, então vamos lá, vamos continuar. Então a gente está vendo, vamos vendo as nossas dificuldades em relação a certos assuntos, como é que é? Nevrálgicos, é isso? É? Quê? Como é que você Nevrálgico? falou? É isso? É? Pois é, são os pontos, né? Então, se nós temos essas grandes dificuldades, vamos compreender o judeu lá nesse momento e até hoje, né? Então, quando a gente fala de reforma íntima, olha só, a gente não se lembra bem disso, não, lembra? Esse assunto a gente esconde. A tal da reforma íntima. Você pega um livro de reforma íntima, tá lá, você tem que fazer, né? Tipo o homem de bem que Kardec botou pra gente, né? A pergunta 918 no Evangelho. O homem de bem tem que ser isso, aquilo outro. Tudo bem, ele já fez essa reforma íntima com isso que nós estamos falando. Mas quando a gente pega um livro sobre reforma íntima mesmo, que existe, né? E aí? Esses que a Joana fala, atavismos,
né, milenares. Algo que é tipo assim, ninguém ensinou o cachorro a nadar. Todo cachorro é um excelente nadador. Então, os atavismos é isso, que nós carregamos há milênios conosco, e é assim, pô, ninguém ensinou isso a esse cara, como que ele sabe? Traz de outra reencarnação. Não traz somente outra reencarnação, traz de várias reencarnações, várias, centenas, dezenas, sei lá. Vamos compreender isso aí, essa dificuldade, em relação às que nós temos. Então, a mudança é muito difícil. Todos nós temos muita dificuldade. Aí vem também de novo a Joana, a questão do despertar, né, da consciência. Pô, tem que despertar e a gente está bem desperto mesmo para conseguir fazer essa mudança. É onde a gente também tem que ver Paulo e a Maria de Magdala. Eles também mudaram de uma forma, mas eram espíritos mais preparados que nós, né? Mas são exemplos. Esse vai ser o problema de Paulo a vida inteira. O judeu que traiu as tradições judaicas. Vamos lá, gente? Vamos lá. Suas providências e promessas acendiam novas luzes. Os observadores rigorosos dos preceitos antigos duvidavam de semelhantes concessões por parte de Jerusalém. Paulo não desanimou. Intimamente, idealizava a sua chegada à Igreja dos Apóstolos. Passava em revista, na imaginação pré-excitada, toda a argumentação poderosa a empregar, e via-se vencedor na questão que se delineava a seus olhos como de essencial importância para o futuro do Evangelho. Paulo ainda Ao continua fariseu. Via-se vencedor. Sim. Bem fariseu, né? Muito fariseu, porque Jesus, ele venceu pelo exemplo, não foi pelas palavras. Tá? Pelo exemplo. Jesus trabalhou o que ele falou. E o Paulo já tivemos vencedor com o quê? Tá? Argumentação, né? Vamos vendo. Isso é bom para a gente vai vendo para nós, né? É. Deixa eu ligar aqui, porque tá quase sem bateria. Não cai a ligação, cai tudo. Vamos lá. Paulo. Procuraria mostrar a elevada. Procuraria mostrar a elevada capacidade dos gentios para o serviço de Jesus. Contaria os êxitos obtidos da longa excursão de mais de 4 anos através das regiões pobres e quase desconhecidas, onde a gentilidade havia recebido as notícias do mestre com intenso júbilo e compreensão muito mais elevada que a dos seus irmãos de raça. Olha só. Por isso que criança, se botar num curso de línguas, né, de inglês, francês, ela aprende com facilidade. A mente não está tão ainda fortalecida com o nosso idioma que tem, né? Quando nós somos pequenos, nós aprendemos não só línguas, qualquer, né, várias coisas com facilidade. E gravamos. Né? As crianças gravam, nós gravamos quando éramos crianças. Né? Agora, chegar em cima de adulto e falar, né, assim é assado, ou, né? Os gentios eram o quê em relação a essa questão do conhecimento digamos, do Antigo Testamento? Eram virgens, não tinha esse conhecimento nenhum. Então a ideia era mais fácil ser implantada, porque a ideia que foi implantada de Paulo para esses gentios, ela não encontrava uma ressonância, é uma contradição, não. Era argumentado,
era raciocinado, não, isso aí é certo, é importante, isso aí é verdade. Mas quando Paulo, nos mesmos lugares onde estavam os gentios, tinha judeu, batia aquelas ideias que acompanhavam ele há mais de um milênio, né? Que é 1.300 anos antes de Moisés. Né? Moisés é Jesus. Olha só. Elisa, deu a hora. Sabe o que é que eu estou pensando? Vamos voltar no início desse parágrafo e começar. Onde diz Paulo não desanimou. Isso. Hoje são 4, então vai ser 11. Onze do 5. 11 do 4, 11 do 4 de 2025. Eu estou adiantando mais um mês, né? Sim. Bom, alguém mais quer comentar alguma coisa sobre o assunto de hoje? Eu não tenho nada para comentar, não. Estou satisfeita. Nós estamos vendo as dificuldades que os primeiros cristãos encontraram, que nós também criamos elas ainda, né? Para nos tornarmos cristãos. É muito importante esse livro, né? Muito importante. Olha, pode desligar a gravação? Não vai dar recado, não? Ah, sim. Hoje é sexta, segunda-feira o Libertação, o livro Libertação, tá? O Google já começou, já se aproximou da Margarida, peça-chave do livro, tá? E vai começar o seu trabalho, mas lentamente. Tá? O André Luiz até ficou meio aborrecido, porque o André Luiz queria chegar lá dando um supapo, né? Cabo de arraia, mortal, que nem capoeirista, e o Google não é nada disso. Né? O André Luiz tem horas que parece o Paulo, né? E o Google é o Pedro. E quarta-feira, o Livro dos Espíritos, vamos ler a última pergunta das leis divinas, né? Leis naturais das leis divinas, que é a 648. E já começar a primeira lei que nós vamos trabalhar logo após isso, que é a lei de adoração. Tá? Ligação direta com o alto, lei de adoração. Tá? Então é isso aí, o recado está dado. Alguém quer dar recado também? Não? Não, então vou parar. Não pode parar.